Sabe aquela sensação, o coração parece que vai sair pela boca, os pulmões queimando, aquela busca desesperada por mais ar no meio de uma corrida, ou até subindo uma escada? Pois é, essa sensação é super comum. Mas o que talvez não fique tão claro é que por trás desse sufoco tem uma orquestra fisiológica simplesmente espetacular, trabalhando numa sincronia perfeita. E é hoje que a gente vai desvendar o que exatamente acontece dentro do nosso corpo quando a gente se põe em movimento. Então, vamos começar com a pergunta mais básica de todas. Por que a gente fica ofegante? Ficar sem fôlego não é um sinal de fraqueza, muito pelo contrário. Na verdade, é o primeiro sinal de que o corpo está acionando uma cadeia de comando super complexa para dar conta de uma demanda urgente de energia. E no centro de toda essa operação, a gente tem dois sistemas trabalhando juntos, o cardiovascular e o respiratório. Pense neles como se fossem parceiros inseparáveis numa missão vital, levar oxigênio para cada célula que está ali, trabalhando duro. Especialmente os músculos, claro. E durante o exercício, essa parceria é levada ao limite. Para a gente entender de verdade essa aliança, vamos fazer uma coisa. Vamos seguir a jornada de uma única molécula de oxigênio. Sério, desde o ar que a gente respira até ela chegar lá dentro da fibra muscular, é uma viagem fascinante e em altíssima velocidade. Bom, a primeira parte dessa viagem acontece, claro, nos pulmões. Primeiro passo, a ventilação. É o simples ato de inspirar e expirar. Depois vem a hematose. Aqui a mágica acontece, lá nos alvéolos, onde o oxigênio basicamente pula para dentro do sangue. Em seguida, ele precisa de transporte, né? Então ele pega uma carona na hemoglobina, que funciona como se fosse um serviço de transporte particular para o oxigênio. E finalmente, a entrega. O oxigênio chega nos tecidos, onde os músculos estão, assim, famintos por ele. Ok, uma vez que o oxigênio está no sangue, ele precisa de um jeito de chegar onde precisa ir. E é aí que entra a nossa superestrada interna, o sistema cardiovascular. Ele é composto pelo coração, pelo sangue e por uma rede incrível de vasos sanguíneos. E o coração? Ele é o grande motor dessa superestrada. E o mais genial é que ele é uma bomba dupla. Funciona assim: o lado direito manda o sangue para os pulmões, para ele ser recarregado com oxigênio. Já o lado esquerdo, que agora está com sangue super rico em oxigênio, bombeia com toda a força para o resto do corpo. Duas funções diferentes, mas num ritmo só. Então, como é que a gente mede a eficiência dessa bomba incrível? A principal métrica para isso é o chamado débito cardíaco. Ele nos diz exatamente quanto sangue o coração consegue bombear por minuto. Regra geral, quanto maior o débito cardíaco, maior a capacidade de entregar oxigênio. Simples assim. E olha só, tudo isso pode ser resumido numa fórmula bem simples. Débito cardíaco é igual a frequência cardíaca multiplicada pelo volume sistólico. Vamos dar uma olhada no que cada uma dessas partes significa. A frequência cardíaca, o FC, é basicamente a velocidade, sabe? Quantas vezes o coração bate por minuto. Já o volume sistólico, ou VS, é a força, a quantidade de sangue que é jogada para fora a cada batida. Então, para aumentar o débito cardíaco, o corpo tem duas opções. Ou ele acelera o ritmo dos batimentos, ou ele aumenta a força de cada batida, ou os dois ao mesmo tempo. Agora, a parte mais interessante disso tudo é que esse sistema não é fixo, ele se adapta. Com um treinamento aeróbico consistente, o coração se transforma, vira uma máquina muito mais eficiente. Vamos ver como isso acontece. Olha que incrível, o coração literalmente fica mais forte e maior, principalmente o ventrículo esquerdo. Isso aumenta o volume sistólico, o que significa que ele bombeia mais sangue a cada batida. E qual o resultado? Ele se torna tão eficiente que não precisa mais bater tantas vezes em repouso. É por isso que atletas têm uma frequência cardíaca de repouso bem mais baixa. E não para por aí. O corpo também cria mais capilares, que são como as ruas de entrega de oxigênio, para nutrir melhor os músculos. E ainda por cima, aumenta o volume total de sangue, para ter uma capacidade de transporte ainda maior. Certo. Se o débito cardíaco mede o desempenho da bomba, que é o coração, qual seria a medida definitiva de todo o sistema? Do pulmão até o músculo. Bom, essa medida existe e é o indicador de ouro da aptidão física, o famoso VO2 máximo. O que é o VO2 máximo, então? É a capacidade total do corpo de fazer três coisas: captar o oxigênio do ar, transportá-lo pelo sangue e, por fim, utilizá-lo nos músculos para gerar energia. Basicamente, ele mede a eficiência de toda aquela jornada do oxigênio que a gente acabou de descrever. E o ponto-chave aqui é que o VO2 máximo não depende de uma coisa só. Ele é o resultado da integração de tudo, da eficiência dos pulmões, da potência máxima do coração, da qualidade da nossa rede de vasos sanguíneos e até da habilidade dos músculos de puxar e usar esse oxigênio. E a melhor parte de tudo isso, ele é treinável.
Alguém que começa um programa de treinamento pode esperar um aumento de 20 a 30% no seu VO2 máximo. Isso é uma melhoria gigantesca na capacidade do motor aeróbico do corpo. Só que tem uma ressalva fascinante nisso tudo. Apesar de todo o nosso esforço e todo o nosso treino poderem nos levar muito longe, a ciência mostra que existe um teto, um limite genético para o nosso potencial. A gente já nasce com um limite pré-definido para quão alto o nosso VO2 máximo pode chegar. O que nos leva a uma última reflexão. O treinamento permite que a gente explore e expanda as nossas capacidades de formas incríveis. Mas, ao mesmo tempo, saber que existe um potencial genético ali, um limite, nos faz pensar até onde de fato a gente pode chegar e qual é o verdadeiro limite dessa máquina humana fantástica que é o nosso corpo.